Olá, bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, seu espaço de consultorias e debates aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Agradecendo já a audiência de vocês, sempre aos domingos, né? Abrindo aí o seu canal da Bandeirantes para ter muita informação jurídica na área de previdência, de direito do trabalho, interagir com a gente pelos nossos canais de interatividade, tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem o @programa Boca no Trombone, a nossa conta no Instagram, nosso canal lá no YouTube, vá lá, se inscreva no nosso canal e também a nossa fanpage no Facebook. E claro, para debater, né, um tema do momento, a sensação de medo com a pandemia. A quem interessa aumentar? A quem interessa crescer essa sensação? Hein? Você que está em casa aí, tem sentido muito medo? O que você me diz? Pois é, todo dia são milhares aí de brasileiros perdendo a vida, né? E as notícias vêm se avolumando aí, muitas manchetes que poderiam ser um pouco menos agressivas, né? A gente vai debater isso na manhã desse domingo. E para começar o debate e representar a ABA, Associação Brasileira de Advogados, está conosco o seu coordenador geral, o doutor Tiago Kidrick, que fala sobre o tema. Bom dia, Solano. Bom dia a todos os telespectadores do programa Boca no Trombone. É um prazer estar aqui novamente neste programa que traz tanta informação qualificada para toda a sociedade. Solano, a quem interessa o medo, essas incertezas relacionadas à pandemia? Ora, eu posso dizer a quem não interessa. Não interessa ao povo brasileiro, né? O nosso povo já está bem fragilizado com essa situação de doença e também os reflexos que esse problema drástico e dramático da pandemia traz no aspecto econômico. Então, não interessa ao povo essa confusão gerada por medo e informações erradas, contraditórias a respeito da pandemia. O que nós precisamos, Solano, telespectadores, é de muito trabalho, informações precisas e pesquisa científica para nos auxiliar a sair dessa situação, né? Por isso é importante programas como esse para que a gente possa fazer essa reflexão, esse debate de que a informação científica, precisa, médica é o que deve circular para que a população não fique em desalento. E essa disseminação, né, do medo também tem acontecido muito de forma recorrente nas redes sociais, né? Alguns chegam a dizer que em alguns momentos chegou até um formato de obituário as redes sociais, tamanha quantidade de pessoas ali referindo e se situando dentro desse tema, né, da pandemia e do medo da própria doença. Mais uma opinião agora de mais um convidado aqui no programa. Com muito prazer, a gente recebe o professor Delmar Bertual, ele que representa o SINPO, Sindicato dos Municipários de Portão, e fala sobre o aumento do medo na pandemia. Interessa a quem? Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores, em nome do SINPO. Bem, eu estava justamente ouvindo agora o depoimento do ex-chanceler, ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, na CPI da Covid no Senado. E ele continua com as suas convicções, mantendo a ideia de que as suas declarações sobre a China, por exemplo, entre outras estapafúrdias que ele falou, ele e os filhos do presidente, que parece muitas vezes que governam mais que o próprio pai, ele continua sustentando que ele fez um excelente trabalho frente ao Ministério e que as suas declarações em nada atrapalharam o combate à pandemia, em nada atrapalharam a vinda das vacinas aqui para o país. Reflexo do descaso, do menosprezo que este governo trata a Covid-19. Uma gripezinha. E que os governadores e os prefeitos são os verdadeiros culpados por uma crise maior, que é a crise econômica. Você sabe que a gente tem a consultoria, né? Consultoria previdenciária, consultoria trabalhista. Daqui a pouquinho tem dica trabalhista, hein?
Tem dúvidas de direito do trabalho, relação do patrão, do empregado? Mande para a gente. Agora, vamos abrir aqui para a nossa convidada na manhã desse domingo. Em nome de Kidrick Souza Advogados, está com a gente a doutora Luciana Souza. Muito bom dia, doutora Luciana, tudo bem? Tudo bem, Solano, bom dia. Alegria tê-la novamente aqui no programa. Já temos as primeiras dúvidas, as primeiras questões previdenciárias. A Vivi, ela diz o seguinte: tenho 10 anos com insalubridade, mais 14 de outras empresas e pagos em carnê. Estou com 49 de idade. Eu entro em alguma regra de transição? E aí, outras questões dela aqui. Devo continuar pagando 20% ou posso parar? E ainda, ou ainda é melhor começar a pagar 11%? E pagando 11%, fico assegurado de acidente, por exemplo? São as várias questões aqui da nossa telespectadora, a Vivi, doutora. Sim, vamos tentar responder todas. Se faltar alguma depois, tu me avisa que a gente retoma. Com relação às regras de transição, sim, provavelmente ela se enquadraria em alguma regra de transição, mas teria que calcular para ver em qual regra ela se encaixaria e, se for mais de uma, qual seria mais vantajosa para ela. Outra possibilidade seria ela aguardar, se ela quiser parar de contribuir agora, ela vai ter que aguardar a idade de 62 anos para a mulher, para se aposentar pela regra permanente, porque a carência de 15 anos para mulheres ela já tem. Então, já estaria assegurado esse tipo de benefício. Se ela quiser se aposentar antes disso, aí vai precisar calcular as regras de transição e continuar contribuindo. A outra pergunta é referente à alíquota de contribuição. Isso. A alíquota de 10% só é vantajosa para quem quer se aposentar pelo salário mínimo. Se ela tiver contribuições superiores ao salário mínimo e quiser ganhar mais, então já estaria fora dessa alíquota de 11% e teria que pagar sobre 20%. A outra questão que ela deu foi a respeito do acidente, né? Se ela vier a sofrer algum acidente nesse período, aí ela vai estar assegurada se ela estiver contribuindo. Se ela parar de contribuir, tem um período de graça que ela continua coberta pelo INSS, continua sendo segurada, e depois daquele período, que pode variar entre 1 e 3 anos, dependendo do caso, ela não está mais coberta. Mas isso independe se for contribuição sobre 20% ou sobre 11%. Em qualquer caso, ela teria direito a um benefício por incapacidade, se ela estiver impossibilitada de trabalhar. Tá certo. Todas respondidas. Vamos daqui a pouquinho para as próximas que vão chegando aí. Você tem dúvida de previdência, encaminha. A doutora Luciana vai ficar conosco na manhã desse domingo. E ela está com a gente na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Copiou aí? AM 640, FM 94,9, os diais da nossa RB, da nossa Rádio Bandeirantes, sempre aos sábados com o nosso Boca no Trombone. Chegou o inverno, né, gente? Temperatura caindo, e sabe o que aumenta? É a fome. Então, vamos ouvir com atenção o recado do nosso parceiro, o Banco de Alimentos. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Abraça essa causa aí, acesse doealimentos.com.br, né, para você optar ali o modo que for mais conveniente aí para a sua doação. Boca de hoje está perguntando: aumentar a sensação de medo na pandemia interessa a quem? Mais uma opinião da ABA, Associação Brasileira de Advogados, com o seu coordenador geral, o doutor Tiago Kidrick. Solano e convidados, senhores telespectadores, é importante que a gente tenha esse cuidado em fazer circular informações precisas relacionadas à pandemia, né? Precisamos manter o foco na prevenção, precisamos fazer nossas atividades
uso de máscaras, com os cuidados necessários, e precisamos então ter esse enfoque na informação correta. Por isso é importante mesmo que o Boca no Trombone venha sempre a abordar temas relacionados à pandemia. Também é importante a gente continuar lutando para essa imunização em massa da população brasileira com a vacinação e dos meios econômicos para sustentar o povo que não pôde trabalhar nesse período, como no caso do auxílio emergencial, essa luta para aumentar o valor do auxílio emergencial, para manter o auxílio emergencial, e também para liberação de valores como os precatórios, aí que a gente está fazendo um trabalho para tentar adiantar esses precatórios para que a população possa, diante dessa paralisação econômica, ter mais recursos para a sua subsistência. E sobre essa temática que debatemos hoje, as manchetes, as redes sociais que têm falado muito assim, na terceira onda, a questão do vírus cada vez ficar mais letal, isso realmente não contribui nada para a gente apaziguar os ânimos que andam tão sensíveis, nesse momento de pandemia. Mais uma participação do Simpo com o seu diretor, o professor Delmar Bertual. Chegaremos, e infelizmente não vai demorar muito, a 500 mil mortes no Brasil em decorrência da Covid. Mesmo essas mortes não foram suficientes para quebrar o mito, para usar um termo em voga, o mito de que nós devemos escolher entre saúde e economia. Ora, mas me parece tão óbvio. Não existe economia sem vida. Precisamos estar vivos e com saúde, de preferência, para consumir. Como fazer isso? Com a vacina. É muito cômodo para o governo federal empurrar a responsabilidade para os governadores e prefeitos. São eles que não querem abrir, são eles que estão fechando as escolas, são eles que estão fechando o comércio. Sim, que bom que muitos tiveram coragem de fazer isso e coragem de sustentar isso. Porque precisamos, de novo, estar vivos para consumir. É uma crise sanitária. É uma epidemia. Nós não podemos ignorar isso. Tem que estar bem atento, e principalmente os especialistas que trabalham com a questão psiquiátrica, psicológica, falam da questão do luto, Esse grande número de mortos aí, o luto que ele está mais engessado, Porque antes a gente tinha aqueles momentos para que se fizesse a questão do luto, como um velório, toda a questão que ficava por detrás do falecimento, hoje está de lado, está tudo muito mais encaixotado, Então a gente tem que pensar para tentar realmente apaziguar esses ânimos. Vamos com mais consultoria? Daqui a pouquinho tem as dúvidas trabalhistas, no nosso Dica Trabalhista. Agora, mais uma dúvida de Previdência, hoje com a doutora Luciana Souza, do Kidrick Souza Advogados. Doutora, o Adrovano, lá de Canoas, diz que tem 17 anos de contribuição, tem tempo do interior, acredito que seja um tempo rural. Quanto falta para eu me aposentar? Hoje trabalho com entrega de gás de caminhão nos postos de revenda e eu tenho 49 de idade, doutora Luciana. Bom, eu não teria como dizer exatamente quanto tempo falta para ele se aposentar, nem sei quanto tempo de trabalho rural ele tem, mas o que eu posso adiantar é o seguinte: ele vai ter sim que buscar uma consultoria previdenciária para poder verificar quais os períodos de atividade rural poderão ser incluídos e somar ao tempo urbano dele com vistas a uma aposentadoria. Só que é o seguinte, o tempo rural, se for até 1991, na edição da Lei de Benefícios, a Lei 8.213 de 91, ela, até aquele momento, não era necessário verter contribuições previdenciárias, porque a legislação não previa. A partir dali, então, depois de 91, o tempo rural só vai ser considerado na aposentadoria se houver contribuições. Então, tudo isso vai ter que ser avaliado no momento de avaliar o caso, de verificar se ele já fechou os requisitos ou quanto tempo falta para ele se aposentar. Belo exemplo do que a gente tem batido bastante, é o chamado planejamento previdenciário, doutora Luciana? Cada vez mais necessário, Cada vez mais necessário, justamente agora, com a nova Previdência,
tem muitas regras de transição, tem pessoas que já fecharam, já cumpriram os requisitos para uma aposentadoria pela regra anterior e tem pessoas que vão precisar se utilizar da regra permanente. Então, como são muitas possibilidades, o segurado tem que estar atento para ver qual é o mais vantajoso no caso dele. Então, mais do que nunca, é necessário, sim, realizar um planejamento previdenciário. A doutora segue com a gente respondendo as dúvidas de previdência. Agora a gente vai responder as dúvidas do direito do trabalho. Sim, você trabalhador que encaminha para a gente a sua dúvida, satisfaça-a agora no nosso Dica Trabalhista. Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano, bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Dr. Solano, no Dica Trabalhista de hoje, nós vamos responder a dúvida que foi enviada pela telespectadora Carla. Ela nos conta que está afastada por constar no grupo de risco do Covid-19 e está com medo de ser despedida. Pergunta se pode ser despedida. Na realidade, Carla, não há uma proteção para aqueles trabalhadores que estejam apenas dentro de um grupo considerado grupo de risco para o Covid-19. A menos, obviamente, que a trabalhadora esteja gestante, que também é considerada no grupo de risco. Mas aí a garantia de emprego ela vem da própria Constituição Federal e não de uma lei específica que trate desse caso. Também reforço que aquelas pessoas que estiveram com seu contrato de trabalho suspenso ou mesmo com a sua jornada reduzida, ou seja, que aderiram àquele benefício emergencial proposto pelo governo, elas também possuem uma garantia de emprego e é que deve ser observada pelo empregador. Fora isso, os demais integrantes do grupo de risco, eles não têm uma proteção especial em função de justamente pertencerem a esse grupo de risco. Dr. Solano, por hoje era isso. Um bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Marcelo Armiliato, do nosso time trabalhista, né? Você tem dúvidas ainda sobre a relação do patrão do empregado, férias, FGTS, tudo que norteia aí os contratos de trabalho? Encaminhe e mande para a gente no nosso canal no YouTube. Você vai ter um material especial sempre, é o @programa Boca no Trombone. Não se inscreveu? Vá lá, se inscreva agora, ative ali as notificações, você vai sempre receber no seu celular, aí no seu computador, quando tivermos novos vídeos, novas publicações lá no @programa Boca no Trombone no YouTube. Vamos agora com o espaço das notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. A Escola Superior de Advocacia da OAB, a ESA, em parceria com a Comissão e a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, realizou no último dia 24 de maio, às 7 horas, o curso INSS Digital, Aprendendo e Tirando Dúvidas. A capacitação teve como finalidade a inclusão digital da advocacia e também auxiliar a categoria para aprendizagem, o uso e saber como atuar com essa importante ferramenta. Em agosto de 2020, o INSS atendeu um pedido da comissão e ampliou 45 novos serviços. Em abril desse ano, possíveis melhorias e novas ferramentas ao sistema do INSS Digital foram propostas à Superintendência Regional e à Gerência Executiva do INSS aqui na região sul. O presidente da comissão, Dr. Tiago Kidrick, destaca que, aspas para ele, o curso é fundamental e o INSS Digital não é um sistema simples. Além disso, está em constante modificação. A comissão vem incluindo cada vez mais novos serviços, que assim podem ser requeridos pelos advogados e pelas advogadas diretamente do seu escritório. Todos temos dúvidas e situações diferentes. Também esse encontro é uma forma de sanar as mesmas, enquanto que teve grande adesão aí da advocacia previdenciária. Quem não assistiu está lá no canal do YouTube da OAB, certo? Todo domingo você tem as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS aqui no nosso Boca no Trombone. Mais uma dúvida, mais uma questão antes do nosso intervalo, dúvida previdenciária, hoje com a doutora Luciana Souza, do Kidrick Souza Advogados. O Rogério, lá de São Pedro do Sul, tem 28 anos de contribuição e 62 de idade. Consigo me aposentar, doutora? Por enquanto ainda não. Ele não tem ainda tempo para se enquadrar em nenhuma das regras de transição, mas ele vai poder se aposentar quando fechar 65 anos de idade, porque a carência ele já possui.
Com a nova Previdência, a carência dos homens passou a ser de 20 anos de contribuição. Tem uma regra de transição, porque antes era 15 anos e agora passou para 20, tem. Mas como ele já tem mais de 20, então nem precisa se enquadrar em uma regra de transição. Falta só mesmo a idade. Tá certo, a doutora Luciana segue com a gente, respondendo as dúvidas. E eu lembro aqui, ó, que amanhã, às 7 da noite, às 19 horas, é novo horário, tá, gente? Boca Responde comigo na internet, no @programa Boca no Trombone, no nosso canal no YouTube e também no Facebook. Você que é do Facebook, vai lá e se inscreva no YouTube, tá? Porque a gente vai ter promoção, vamos ter sorteios importantes aí para você que participar lá no @programa Boca no Trombone no YouTube. Boca Responde, as dúvidas de previdência respondidas sempre às segundas-feiras, às 19 horas, às 7 da noite. Vá lá e nos assista, participe! Tá certo? Paradinha aí pro mate, pro café, a gente já vai voltar, tem mais consultoria previdenciária, a gente volta para fechar o tema de hoje, a sensação de medo durante a pandemia, tem o tempo de cuidado e tem muita coisa aqui no Boca no Trombone. Voltando com o Boca no Trombone, muito obrigado pela audiência que você nos presta sempre aos domingos, aqui pela sua Band TV, nosso espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mande a sua dúvida, hein? Dúvida de previdência, dúvida de direito do trabalho, vai encaminhando no @programa Boca no Trombone e também no WhatsApp, no e-mail que a gente coloca à disposição para você. No @programa Boca no Trombone você tem a nossa conta no Instagram, a nossa fanpage e o nosso canal no YouTube. Vá lá, se inscreva, ative as notificações, vamos ter uma programação especial por lá. Você que está navegando, gosta de navegar bastante na internet, aproveite, hein? A partir desse mês aí de maio, novidades, né? No nosso Boca no Trombone lá no nosso canal no YouTube. Bom, vamos concluir? Aumentar a sensação de medo da pandemia interessa a quem? A gente conclui a opinião dos nossos debatedores. Em primeiro lugar, a ABA, Associação Brasileira de Advogados, com o seu coordenador geral, o doutor Tiago Kidrick. Medo, assim, não interessa ao nosso povo. Não interessa a circulação de mensagens e de notícias falsas. O que interessa para o povo brasileiro, para todos nós, é que tenhamos um combate efetivo à pandemia, que tenhamos vacinação, que tenhamos informações corretas e que tenhamos apoio a quem dá o suporte de saúde à população. É isso que eu acredito que ajuda a gente a combater o medo que todos temos, né, de ver nossos parentes doentes, perder os nossos entes queridos, de ficar nós mesmos doentes. Nessa pandemia, e uma lição para todas as outras situações que podem ocorrer de crises sanitárias e de saúde no Brasil, é de que nós precisamos valorizar muito os profissionais que combatem as epidemias, as doenças, protegem nosso povo e valorizar muito o fato de que existe uma pesquisa científica no Brasil e esses pesquisadores devem ser valorizados. Nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de informações corretas. Por isso, parabenizo o programa, viu, Solano, por tentar trazer essa reflexão para toda a sociedade brasileira. Obrigado. Muito obrigado, doutor. É a nossa missão, né? A gente sempre tenta levar aí temas do momento e que façam a sociedade refletir, né? Pensar. Última participação do SIMPO, Sindicato dos Municipários de Portão, com seu diretor, o professor Delmar Bertual. O Estado não pode servir só para pagar promíscuos auxílios moradias para determinados cargos, ou pensões vitalícias para filhas de determinados outros cargos. Não! O Estado, que é sustentado pelos nossos impostos, que a gente tanto reclama, que pagamos tanto imposto no Brasil, é o Estado que deve, agora e mais do que nunca, intervir e ajudar esses setores, sobretudo os trabalhadores desses setores que estão sofrendo com a epidemia, que estão não podendo trabalhar, trabalhando com horários reduzidos, tendo seus salários diminuídos. O Estado, sobretudo, o maior ente federativo do Brasil, que é o governo federal. Os prefeitos e governadores, muitos deles, tiveram coragem de tomar ações restritivas. O governo federal deve
numa ação inédita, também ter coragem e fazer do Estado brasileiro, de novo, um Estado grandioso e ajudar esses setores. Um abraço a todos. Vamos para mais dúvidas previdenciárias, hoje com a doutora Luciana Souza, do Kidrick Souza Advogados. O Ademir solicitou uma certidão de tempo de contribuição em abril e até hoje está em análise. Ele quer saber se a demora é normal. E a outra questão, doutora, se ele pode ter o vínculo dele na prefeitura, que é estatutário, e uma aposentadoria no regime geral e outra no regime próprio. No INSS ele pagou 16 anos como individual autônomo, parou de pagar em 2008, quando ele entrou para a prefeitura. Doutora Luciana. Bom, essa demora dos processos administrativos no INSS, infelizmente, tem sido uma constante. Tem demorado, sim. Ele entrou no mês passado, e então, infelizmente, está sendo comum essa demora. Não deveria ser normal, mas está sendo. Então, com relação à questão de poder acumular, no caso dele, ele não vai poder acumular, porque ele pediu uma certidão de tempo de contribuição e vai levar essas contribuições previdenciárias do regime geral para o regime próprio em que ele está agora. Então, ele vai somar o tempo de INSS com o tempo de estatutário para se aposentar. Sim. Então, por isso, ele não vai poder acumular. Tá certo. Doutora Luciana, muito obrigado pela participação e um bom domingo. Bom domingo, muito obrigada pelo convite. Obrigado, doutora Luciana, do Kidrick Souza Advogados. A gente está falando, né, gente, no programa de hoje sobre aumentar a sensação de medo. Daí, nada melhor do que trazermos a nossa especialista, sim, a nossa consultora psicológica, doutora Cíntia Olsen, chegando com o seu tempo de cuidado. Bom dia, pessoal. Cíntia Olsen, psicóloga, e hoje eu tô vindo aqui para conversar com vocês sobre o tema dessa manhã, que é o temido medo. O medo é um sentimento que, de alguma forma, todos nós já passamos, que nos deixa num estado de atenção, num estado de alerta. O medo, pessoal, pode tanto prover uma situação de proteção da nossa vida, como em estados mais avançados poder paralisar alguns funcionamentos da nossa vida também. Qual é a grande questão que a gente vivencia nos dias de hoje devido à pandemia com relação ao medo? Esse mesmo medo que inicialmente nos deixou atentos para todas as questões pandêmicas e nos fez nos proteger, nos guardar, zelar e guardar, também em estados mais avançados trouxeram um prejuízo para a vida de algumas pessoas, porque esse medo pode ter tomado proporções fóbicas, proporções maiores, e essas questões precisam ser vistas com mais atenção. Então, se por acaso tu tem alguém que está nesse momento, peça ajuda de um profissional da psicologia para que esse medo possa se reverter num ressignificado de cuidado e de atenção para a vida de vocês. Um beijo, fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Tchau! Aí o recado, ó, não tenha medo, procure um profissional especialista. E amanhã tem Boca Responde, às 7 da noite, às 19 horas, comigo, no @programa Boca no Trombone, no YouTube e também no Facebook. Você que é do Face, vá lá no YouTube, se inscreva, ative as notificações, tem programação especial por lá, tá certo? E, gente, a gente fica por aqui. Até semana que vem aqui na Band TV, 8h30 da manhã. Até lá!